Fala, meu querido, fala, minha querida! Mais uma aula para você, professor Leandro Gomes, que fala mais uma vez para todos aqui. Sejam muito bem-vindos, coloca o capacete, pau na moleira! Iniciamos a aula sobre metabolismo celular. Nossa primeira aula é sobre um processo heterótrofo aeróbio conhecido como fermentação. Vamos a ele. Antes disso, lembra, quando é a prova, amanhã, quando é o treino, hoje. Vamos lá, sem mais delongas? Muito obrigado, vamos embora. Olha aqui, beleza. Fermentação, meus queridos, como eu já falei para você, é um processo heterótrofo, é anaeróbio, é uma quebra parcial de moléculas orgânicas, onde a principal é a glicose. Tem baixo rendimento energético justamente por ser uma quebra parcial. Esse rendimento energético, mais ou menos aí de 2 ATPs, 2 moléculas de adenosina trifosfato. Possui sim o último aceptor de elétron, já a gente vai trabalhar isso aí melhor para vocês. Normalmente, nós citamos o último aceptor de elétron lá no processo mais energético, de maior rendimento energético dentro da biologia, pelo menos assim trabalhada dentro dos vestibulares, que é a respiração aeróbia, onde o principal, na realidade, o agente aceptor de elétron, ou o último aceptor de elétron, é ou são as moléculas de oxigênio. Normalmente em respiração todo mundo cita, mas eu quero que vocês aprendam que aqui na fermentação, também por ser um processo heterótrofo, também tem agentes oxidantes, que são esses últimos aceptores de elétron. Por teoria, por definição, meus queridos, minhas queridas, a energia na fermentação ela é proveniente da reoxidação das mães. O que é uma mãe? Molécula aceptora de elétron, beleza? Essa aula ela é mais simples, é um processo curto. Há sim muitas transformações químicas, mas nem se compara ao número de transformações químicas que existe na respiração intracelular, beleza? Então, repetindo, olha aí, cola o olho na tela, ó, processo heterótrofo anaeróbio, cita aí sem ter o resumo, não necessita de oxigênio, ele não entra como último aceptor de elétron, como é lá na respiração intracelular aeróbia. Por a quebra ser parcial, há um baixo rendimento energético e sim há últimos aceptores de elétron que durante o processo desta aula, durante a explicação sobre o processo de fermentação, que é um processo anaeróbio, lembre disso, eu vou detalhando para vocês cada etapa, o que seria a glicólise e cada último aceptor de elétron que vai aparecer em cada fermentação diferente. Foque aí, olho na tela. Prestem muita atenção que, por teoria, trabalhada em vestibulares, temos aí a teoria, a definição de onde vêm esses ATPs que são produzidos, de onde vem a energia que é produzida durante o enlace do processo fermentativo. Ó, leia aí comigo, a energia ela é proveniente da reoxidação das mães, nicotinamida, adenina dinucleotídeo não fosfatada. A fosfatada entra lá na fotossíntese. Então essas mães derivadas de vitaminas do complexo B dentro do nosso organismo, elas recebem elétrons e prótons, elas recebem elétrons e íons de hidrogênio e quando elas forem descarregadas, haverá a promoção da produção de energia, beleza? Quem pode realizar? Bactérias, fungos, como aquele fungo ascomiceto unicelular, a levedura de cerveja tão falada em vestibulares, nossas hemácias que fazem fermentação lática. Coloca aí teu resumo, tem tempo, vai, coloca aí. Isso, hemácia faz fermentação lática sim. E células estriadas esqueléticas, tecido muscular esquelético, estriado esquelético. Ele também, na ausência de oxigênio, ele vai fazer a fermentação lática. Aquela que quando há acúmulo de ácido lático, gera aí a fadiga muscular, a tão falada em muitos vestibulares aí como cãibra. Nas imagens, vocês estão vendo aí que essa fermentação é utilizada na fabricação de bolo, de vinho, de vinhos caros, como pérgola, como, por exemplo, Quinta do Morgado, adoro, é lindo demais.
Pense em vinhos maravilhosos, docinhos e vinhos caros, de classe. Serve para fazer pães aí e cerveja, com foco aí na Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de cerveja. Então aqui, nesse que você está vendo, nesse slide que vocês estão acompanhando aqui, existem as características gerais para todo e qualquer tipo de fermentação. Seja a fermentação lática, seja a fermentação alcoólica ou acética, que ainda em biologia podemos considerar a fermentação acética como fermentação. Já eu trabalho mais para vocês com o porquê que eu estou falando que aqui em biologia nós ainda consideramos a fermentação acética como fermentação. Massa? Então lembra, essa primeira aula de metabolismo energético de fermentação, eu estou trabalhando um processo mais simples de obtenção de energia. Geralmente são células, são organismos mais simples, que não têm um poderio enzimático muito grande para poder promover a produção energética. Na origem da vida, para aqueles precursores que começaram a desenvolver a origem da vida em relação à teoria da hipótese heterotrófica, a hipótese heterotrófica, leva em consideração que provavelmente o primeiro organismo unicelular procarionte, ele fazia um processo simples, fermentação, e dentro dessa fermentação, provavelmente a fermentação alcoólica, por ser uma das mais simples, uma das mais antigas, que serve aí para poder fazer isso que você está vendo na tela, como bolo. É a fermentação, por exemplo, alcoólica com liberação de CO2 e etanol, o crescimento da massa vem do CO2, o borbulhamento da cerveja, a levedura de cerveja, que vai promover a fermentação alcoólica, esse borbulhamento também é o escape de CO2, a fermentação vinílica, a fermentação acética, que pode converter esse vinho a vinagre, e aí também a fermentação dos pães, que faz a massa crescer com o acréscimo do fermento biológico, que é possuidor das leveduras, de bactérias, de fungos, ou então que venham a fazer, por exemplo, a fermentação alcoólica, que libera o CO2 e o etanol. Massa? Vamos mais adiante. Aqui eu tenho um resumão. Já que eu falei de onde a energia está sendo gerada, temos aí um resumão bem grandão. Eu citei para você lá no primeiro slide. Ó, vem da reoxidação das moléculas receptoras de elétron. Olho no slide. Olha aí. Vê só. A glicose, basicamente, ela é quebrada para gerar piruvato. E o piruvato ele vai gerar vários subprodutos. Por exemplo, propionium bactério vai gerar o ácido propiônico e o CO2. Gêneros arpegilos, lactobacilos, streptococcus, tanto aqui fungos como bactérias, podem realizar a fermentação lática com produção do ácido lático. Saccharomyces cerevisiae, levedura de cerveja, produzindo CO2 e álcool na fermentação alcoólica. Vê que interessante. Então, estas que a gente acabou de citar são as principais. Perceba que, basicamente, o processo geral da fermentação envolve a quebra da glicose com produção do ácido pirúvico e, a partir do ácido pirúvico, haverá a geração de vários subprodutos, a depender do tipo de organismo que venha a realizar. Mas o que eu quero que todo mundo perceba é de onde estão vindo os ATPs que estão sendo gerados. Olho na tela. Ó. Aqui eu tenho a NAD+, que essa é uma coenzima, esta é uma molécula receptora de elétrons, ela está começando o processo em seu estado oxidado. Durante a glicólise, que é a etapa crucial, mais trabalhada nos vestibulares da fermentação, quando a glicose for quebrada em 10 etapas, obviamente não vamos trabalhar aqui. Eu vou citar mais essas etapas, sem entrar muito em cada uma delas, na próxima aula, que é de respiração aeróbia. Aquele processo que, na maioria dos casos, em eucariontes, é feito aí através da mitocôndria. Em eucariontes, mitocôndria. Bactérias não têm mitocôndria, não vão realizar respiração aeróbia a partir da mitocôndria, tá? Mas a glicólise é basicamente isso. Onde existe na fermentação, ó, a glicose é quebrada até ácido pirúvico, e o ácido pirúvico, a depender do tipo de organismo que vai realizar a fermentação, tem vários subprodutos aí também normalmente orgânicos. Massa? Mas de onde vem essa energia? Eu quero que você foque isso em vestibular, beleza? É aqui, ó. Reoxidação das mães.
Essa NAD+, ela inicia o processo oxidado. Quando a glicose é quebrada em 10 etapas até gerar ácido pirúvico, há desidrogenações, a liberação de elétrons e hidrogênios, que eles vão ser capturados pela NAD+. Ela estava em seu estado oxidado e passa para seu estado reduzido, NADH mais H. Beleza? Eu disse, ó, NADH mais H. Esse íon que a gente vai citar agora, eu vou voltar a citar lá na respiração intracelular, que a gente geralmente trabalha de uma forma mais antiquada, mas é bom que você tenha um conhecimento um pouco a mais. Beleza? Tranquilo? Então, ó, esta coenzima, na realidade, NAD+, ela vai receber os hidrogênios, vai receber os elétrons. Massa? Beleza? Aí ela que estava em seu estado oxidado, passa para seu estado reduzido. Haverá, então, agora a conversão do ácido pirúvico, a depender do tipo de bactéria, ou fungo, ou célula que venha realizar a fermentação. E durante esse processo, olha que interessante, haverá a reoxidação, olha aqui, ó, NADH mais hidrogênio, está em seu estado reduzido e volta para seu estado oxidado. Por isso que eu coloquei essas setinhas aqui em laranja, para que todo mundo que está me assistindo entenda que a energia da fermentação vem da reoxidação das moléculas aceptoras de elétrons. São aquelas que capturaram hidrogênios e elétrons energizados, tinham energia. Quando houver reoxidação, haverá a fosforilação de ADP, gerando ao final de cada fermentação, normalmente, 2 ATPs. Massa? Então tá aí para você, conhecimento de onde vem a energia da fermentação, ela vem da reoxidação das moléculas aceptoras de elétrons. Temos aí uma figura bem interessante, bem didática, que ela está definindo de onde está vindo a energia em um processo de óxido-redução. Inicialmente, ó, estava em seu estado oxidado, passa para seu estado reduzido. Não, professor, não entendi muito bem. Calma, deixa eu trabalhar para vocês. Olha aqui, olho na tela. Começa a NAD+, ela vai estar lá, no citoplasma da célula, dentro daquela célula que está realizando a fermentação. No nosso caso, em muitos animais, a NAD é derivada de vitaminas do complexo B, advindas da tua alimentação. Massa? Entra no teu metabolismo intracelular e há uma conversão, por exemplo, em nicotinamida adenina de nucleotídeo. Olho na tela, é a NAD+. Daqui, ó, de glicose até ácido pirúvico, deixa eu deixar aqui, são 10 etapas. Não vou falar delas agora. Lá na respiração eu posso citar um pouco mais. Beleza? Aí o que vai acontecer agora? Presta atenção, olho na tela. Quando houver essas reações aqui, a liberação de hidrogênio e elétrons, essas mães, eu vou chamar a NAD de mãe, molécula aceptora de elétron, tá? Que ela recebe elétron, recebe hidrogênio, recebe os prótons também. Quando receber, elas vão estar durante o processo da reação e quando elas forem reoxidadas, não entendi por que reoxidada. É porque ela era NAD+, ela agora estava oxidada, foi para seu estado reduzido e quando do seu estado reduzido passar de novo para seu estado reoxidado, seus elétrons de alta energia aqui, beleza? Vão servir, essa energia vai servir para fosforilar ADP, gerando os 2 ATPs de cada fermentação que vocês vão ver comigo aqui. Beleza? Então aqui de forma geral isso seria a fermentação. Mas obviamente eu quero que vocês tenham um pouco mais de conhecimento mais aprimorado para Enem. O Enem vem cada vez mais trabalhando certos critérios dentro da bioenergética, dentro do metabolismo celular, que podem ser mais técnicos, como houve aí a prova de 2019, que eu vou resolver a questão de 2019, uma questão belíssima, mas com nível difícil de respiração intracelular da terceira fase. Mas antes disso, vamos além. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje, vamos resolver uma questão. Falei de Enem, olha aí que maravilha. Vamos treinar? Vamos! Enem PPL 2019, um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbias, ou bactéria anaeróbia, não está utilizando oxigênio, utilizam os açúcares, nome mais antigo, muita prova utiliza, mas eu prefiro utilizar glicídio, tá? Presente dos alimentos e realizam sua oxidação parcial. Sublinha aí, oxidação parcial. Vai estar no teu material essa questão, tá?
Se é oxidação parcial, olha o que eu iniciei a aula dizendo. Processo anaeróbio heterótrofo e quebra parcial. Isso, quebra parcial, tá? Existe agente oxidante diferente do O2, mas existe. Gerando como produto final, sublinha de novo, ó, reação do ácido lático. Se está produzindo o ácido lático ao final do processo, é com certeza a fermentação lática. Só que muitas provas mais gerais, elas podem trabalhar as equações, os eventos em geral, de onde estão sendo produzidas essas moléculas energéticas, ou ainda o tipo de bactéria, o tipo de organismo, o tipo de célula que realiza e para que serve. Olha aí, foco na pergunta. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo, no processo descrito em cima? Visto que, ó, pão, fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, há liberação de CO2 e álcool. O álcool vai volatilizar durante a entrada dessa massa ao forno para gerar o pão. Pão, fermentação alcoólica. O texto citou fermentação lática. Vinho, fermentação vinílica, fermentação alcoólica também. Iogurte ou lactobacilos vivos. Você já deve ter assistido a propagandas do Yakult, gênero bacteriano lactobacilos, que vai realizar, por exemplo, a fermentação lática, a coalhada. Horrível, para quem gosta, parabéns. Aquele leite azedo que coalhou. Houve uma transformação de muitas das suas proteínas. Houve um processo de fermentação lática. Letra D, vinagre. O vinagre vem da fermentação acética. A fermentação acética é engraçada, a gente já vai ver. Primeiro tem a fermentação alcoólica. Depois tem uma oxidação deste álcool para gerar o ácido acético, nesse caso aí, o vinagre. E a cachaça, um processo aí de produção de uma bebida que também envolve fermentação alcoólica. O texto citou fermentação lática, logo a resposta é C de Cristo. Lactobacilos, por exemplo, podem gerar esse tipo de iogurte através da fermentação lática, o ácido lático, aquele azedinho que existe em alguns tipos de iogurte. Massa treinou um pouquinho já no início, só nesse enlace geral de fermentação, você pode resolver uma questão muito boa, muito recente, olha o ano dela, 2019, PPL. Massa, até agora foi que a gente trabalhou características gerais, beleza? De toda e qualquer fermentação. Vimos de onde vem a energia, a reoxidação das moléculas aceptoras de elétron estavam no seu estado oxidado. Quando a glicose passa por 10 etapas para gerar ácido pirúvico, a perda de hidrogênio e elétron. As mães, vão aceptá-las. Durante o processo lá, quando o ácido pirúvico, é tudo paralelo na realidade, tá? Quando o ácido pirúvico estiver, por exemplo, gerando outras substâncias orgânicas, a depender do tipo de organismo e do tipo de fermentação, essas mães voltarão a seu estado oxidado e é daí onde vem a produção dos 2 ATPs de cada fermentação. Massa, característica geral, teoria energética da fermentação, resolução de uma questão. Vamos mais a fundo. Aqui nós estamos vendo um embasamento de tudo que seria muito importante para vestibular. Fixem, olho na tela, dê uma olhada aí. Vocês estão vendo aí que eu vou começar a falar da glicólise. Basicamente, ao pé da letra, quebra da glicose. Eu quero que você interprete assim. Quebra da glicose para gerar piruvato. Quebra da glicose para gerar piruvato. Quebra da glicose em 10 etapas para gerar o piruvato. Professor, eu sou obrigado a saber essas etapas? Não. Em fermentação eu não vou nem citá-las. Quer dizer, eu até estou citando aqui. Mas eu quero que você olhe para a tela. Características gerais. Bora lá? Esse é um dos processos cruciais. É a glicólise. Ela tanto vai fazer parte da fermentação, como ela é a primeira fase da respiração aeróbia. Massa? Olho na tela. A glicólise, que eu acabei de citar para vocês, que é a etapa inicial, ela acontece no citoplasma de quem estiver realizando a fermentação. Vocês verão também que a glicólise na respiração intracelular aeróbia também acontece no citoplasma da célula.
A primeira fase ela não vai acontecer na mitocôndria, beleza? Você que cochilou e acordou, fermentação mitocôndria, não. Eu citei que a glicólise ela faz parte da fermentação e faz parte da respiração. Respiração ela entra como a primeira fase. Massa, características gerais da glicólise, olho na tela. Ela ocorre no citoplasma da célula. É uma fase anaeróbia, o oxigênio não entra. Lembra que fermentação como um todo e a glicólise é um processo anaeróbio. Resumindo, é a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. Beleza? É um glicídio, beleza? É uma cadeia carbônica que tem 3 carbonos. Beleza? Saldo energético da glicose, 2 ATPs. Quem realiza a glicólise em si, quem realiza a fermentação em si? Bactérias, fungos, hemácias, célula, tecido muscular, estriado esquelético. Beleza? Eu citei aí para que vocês sempre estejam lembrando de quem realiza a fermentação. Quem realiza a fermentação vai estar realizando a glicólise. Olho na tela. Aqui eu tenho a equação geral da glicólise. Olha aqui, ó. Glicose é reagente. Utilizando a célula se utiliza de 2 ATPs, beleza? Ela está gastando ATP para quebrar essa glicose. E no produto final eu tenho 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, 2 mães em seu estado reduzido, 2 na DH mais H, mais 4 ATPs. Mas lembre-se, ó, ao final do processo são gerados 4 ATPs. Só que foram gastos 2 ATPs no início, o saldo da glicólise é 2 ATPs, beleza? Ou seja, basicamente a energia da fermentação são 2 ATPs. Massa? Esses ATPs, em real, eles são produzidos durante, em si, a fermentação, o saldo energético dela, durante a reoxidação das mães. Olho na tela, olha aqui, ó. Quando a glicose é quebrada até gerar piruvato, mães são produzidas, beleza? Ó, 2 ATPs foram usados para que existisse a quebra dessa glicose, que é uma molécula de 6 carbonos. O que é que vai acontecer agora? As mães que foram produzidas, ó, estavam em seu estado oxidado, vão para seu estado reduzido, belezinha? Na reoxidação é que haverá a geração energética do processo fermentativo. Então, glicólise, lá no final eu tenho 2 piruvatos, 2 mães, molécula aceptora de elétron, que são essas duas aqui, ó, 2 na DH mais hidrogênio, mais 4 ATPs. Mas olha, o saldo energético não são 4 ATPs. Produz 4 ATPs, beleza? Cada piruvato gerado produziu 2 ATPs, mas no início do processo houve gasto de 2 ATPs, ou seja, ó, eu gastei 2 no início, produzi 4 aí, ó. Opa, saldo positivo de 2 ATPs. Essa é a característica geral, essa que você está vendo na tela, de toda a glicólise. Eu, quando trabalho em sala, prefiro dizer assim, ó, uma molécula com 6 átomos de carbono gerará 2 moléculas com 3 átomos de carbono, ácido pirúvico ou piruvato, gerando 2 NADH mais hidrogênio, beleza? Além dos 2 ATPs finais como rendimento energético, como saldo energético positivo. Beleza? Lembra que eu vou voltar a falar um pouco mais dessa glicólise lá na respiração aeróbia. Vou mostrar para vocês as 10 etapas. Vou mostrar, não trabalhar passo a passo. Vou demonstrar para você alguma prova que você venha fazer que tem um nível maior do que, por exemplo, apenas o Enem, que vem trabalhando, sendo bem sincero com vocês, um processo bioenergético um pouco mais demorado, um pouco mais técnico, por assim dizer. Beleza? Entendida a glicólise em si, que é a primeira etapa da fermentação, vamos mais adiante. Isso aqui é um resumão de todas as fermentações que são trabalhadas dentro do vestibular. Eu já poderia, por exemplo, ao final da explicação dessa imagem, acabar com fermentação. Mas eu vou dar alguns passos a mais para que vocês possam entender mais e melhor. Olho na tela, olha aqui. Eu tenho a glicose que, para ser quebrada, 2 moléculas de ATP foram utilizadas. Ao final da glicólise, lembra aí, ó, eu tenho produção de 2 moléculas de piruvato. Eu tenho uma produção de 2 ATPs como saldo final energético positivo e eu tenho 2 mães. Ó, as 2 mães em seu estado reduzido. Olha aqui, ó. Eu tinha 2 NAD+.
Agora haverá, ao final da glicólise, a produção de 2-NADH mais H, ou NADH2, como vocês quiserem. Na respiração intracelular, eu vou dar essa distinção para vocês, tá? Belezinha? Aí aqui, ó, o que vai acontecer? É esta molécula aceptora de elétron que, quando reoxidada, em cada etapa dessa aqui, ó, tá vendo, ó? NADH2 gerando NAD+, foi oxidada. Beleza? NADH2 gerando NAD+, foi oxidada. A reoxidação das moléculas aceptoras de elétron vão gerar os 2 ATPs no final do processo da fermentação. Beleza? Belezinha? Massa? Pegou a visão? Então vamos embora. Olha aqui, ó. No início, 2 moléculas de ATP são utilizadas. Olha aqui, ó. Quando esse ácido pirúvico agora gerar um intermediário metabólico, que é o acetaldeído, esse aí é o último aceptor de elétron, tanto na fermentação alcoólica como na fermentação acética, beleza? Esse acetaldeído, através de processo enzimático, quando ele gerar, por exemplo, etanol com liberação de CO2, ou lembra que a liberação de CO2, ela veio, ó, antes, né? O ácido pirúvico sendo convertido a acetaldeído, já houve uma descarboxilação. Já eu entro em detalhes sobre a enzima. Quando o acetaldeído agora originar o etanol ou álcool, aí eu tenho o término da fermentação alcoólica. Nós trabalhamos mais em vestibular, quem faz isso é a levedura de cerveja, da espécie Saccharomyces cerevisiae, é um fungo unicelular ascomiceto. Massa? Então eu tenho ao final do processo, beleza? 2 moléculas de etanol e eu tenho ao final do processo 2 moléculas de CO2 mais 2 ATPs. Fermentação alcoólica. Quando o acetaldeído, que de novo é o último aceptor de elétron, como da fermentação, tanto da fermentação alcoólica como da fermentação acética, quando este acetaldeído, olha que interessante, ele agora vai ser convertido a ácido acético. Vocês vão ver que tem participação enzimática também. Mas vocês também vão ver que isso aqui é uma superoxidação. Tem que ter oxigênio para fazer com que exista a oxidação desta molécula orgânica, acetaldeído, até gerar o ácido acético. Ou ainda, beleza? O acetaldeído gera etanol, o etanol oxidado é que gera o ácido acético. Então é por isso que muitos livros do ensino médio não colocam mais a fermentação acética. Porque por si só, ela não é bem uma fermentação. Ela primeiro depende da fermentação alcoólica. O álcool, quando oxidado, a partir do tipo de bactéria, a partir do tipo de micro-organismo que vai estar lá, vai gerar o ácido acético. Por exemplo, o gênero bacteriano Acetobacter. Quando este utilizar o oxigênio para oxidar a molécula que foi gerada ao final do processo da fermentação alcoólica, o etanol, é que vai gerar o ácido acético, é que vai gerar o vinagre. Então, na primeira etapa, como houve um agente oxidante inicialmente, esse agente oxidante da primeira etapa da fermentação acética é o mesmo da fermentação alcoólica, já que a acética depende da alcoólica. Quem é esta molécula aceptora? Quem é este último aceptor de elétron? Olha aí, acetaldeído, das duas, beleza? Só que a última etapa da fermentação acética é uma oxidação, é o oxigênio que entra junto ao gênero Acetobacter, por exemplo, esse gênero que eu estou citando agora, para poder existir a geração do vinagre do ácido acético. E a última, aí, está vendo lá no final, ó, a reoxidação das mães, estava em seu estado reduzido, volta para seu estado oxidado. Nesse caso da fermentação lática, o último aceptor de elétron é o próprio ácido pirúvico. Aqui também eu terei 2 moléculas de ácido lático ao final do processo, mais 2 ATPs. Fermentação acética, 2 moléculas de ácido acético, 2 ATPs. Beleza? Aqui também pode existir durante o processo até a liberação de molécula de CO2. Mas normalmente trabalhamos mais essa liberação, que é o crescimento da massa do pão, borbulhamento de bebidas, aqui ó, na fermentação alcoólica. Olha aqui a liberação do próprio CO2. Beleza? Por que eu estou trabalhando? Por que eu disse isso? Que também pode existir a liberação de CO2 na fermentação acética. Lembra que eu falei que antes da fermentação acética em si, dessa superoxidação, tem uma fermentação alcoólica. Então, por muitas vezes,
Muitas equações que vocês vão ver em livros da graduação, do ensino médio ou em figuras da internet, também tem o escape de CO2 durante a fermentação acética, porque a primeira etapa dela é uma fermentação alcoólica. Então eu tenho aí, olho na tela, fermentação alcoólica gerou 2 etanóis, 2 moléculas de etanol mais CO2. Ácido acético, fermentação acética, beleza? Gerou aqui 2 moléculas de ácido acético com liberação também de 2 moléculas de CO2. E a que gera ácido lático ao final, 2 moléculas de ácido lático somente, beleza? É o que gera a cãibra, o acúmulo de ácido lático no tecido muscular estriado esquelético, gera a fadiga muscular, gera a cãibra em si, que a gente precisa voltar a um processo respiratório normal para que a respiração intracelular volte ao normal e aquela célula que foi exaurida, né, que houve uma concentração menor de oxigênio, ela optou por fazer fermentação. Quando você volta ao seu processo respiratório normal, sai da fermentação, volta para a respiração intracelular. Olho na tela de novo. Quem realiza normalmente em vestibular a fermentação alcoólica, o fungo levedura de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, fungo Ascomyceto unicelular. Quem realiza a fermentação acética, bactéria do gênero Acetobacter, na realidade é uma superoxidação. E no caso, olha, coloca aí no seu resumo da fermentação lática, bactérias do gênero Lactobacillus, hemáceas e células do tecido muscular estriado esquelético. Beleza? Mais à frente, vamos resolver, vamos treinar. Unital, as bactérias são organismos unicelulares procariontes que podem ocasionar diversas patologias como a tuberculose, o tétano e a sífilis, porém, podem ser bastante importantes, assim como as leveduras, na produção de fármaco. Levedura é fungo unicelular. E de alimentos por realizarem um processo de fermentação. Sobre essa temática, analise as afirmações a seguir. Uma prova tradicional, não veriam itens no Enem, mas eu quero que você desfrute o conhecimento, a resolução comigo. Vamos à frente. Item 1. A produção de cerveja envolve a utilização de leveduras no processo de fermentação dos açúcares, dos carboidratos. Sim, fermentação alcoólica. Item 1. Verdadeiro. Item 2. Os vinhos são elaborados por processo de fermentação alcoólica, fermentação vinílica, que é uma fermentação alcoólica, realizado por levedura. Pode ser também, beleza. Alguns fungos, algumas bactérias podem realizar esta fermentação se utilizando do carboidrato que está lá na uva, aquele carboidrato que está sendo utilizado nesse tipo de fruto, beleza? Item 1 e 2, verdadeiro também. 3. Sobre a fermentação lática, é usada para a produção de queijos, iogurte e coalhadas. Ocorre em células musculares. Células do tecido muscular estriado esquelético. Muito bem, esquelético. Itens 1, 2 e 3. Verdadeiros. 4. A produção de pães faz uso de leveduras, sim, cuja atuação, fermento biológico, cuja atuação leva à produção de bolhas de gás carbônico, sim, borbulhamento da cerveja, borbulhamento das bebidas fermentadas, onde tem fermentação alcoólica e o aumento da massa do pão, isso mesmo, gostei, show de bola. O que resulta no crescimento da massa do pão, lindo demais, verdadeiro. Até agora itens 1, 2, 3 e 4, verdadeiros. Até já tem resposta ali. Item 5. Leveduras são utilizadas na produção do vinagre, uma vez que conseguem oxidar etanol, produzindo ácido acético. Não, é o gênero bacteriano que oxida o etanol. Lembra que eu citei para você? Na fermentação acética, que não é mesmo uma fermentação, os livros de biologia que levam em consideração, primeiro tem a fermentação alcoólica, glicose piruvato, beleza? Houve já a liberação de CO2, piruvato etanol. Este etanol, quando o gênero Acetobacter utiliza o oxigênio do ambiente para oxidá-lo a ácido acético, aí tudo bem, mas não são as leveduras que chegam a realizar isso, e sim, principalmente, um dos mais falados, gênero bacteriano, Acetobacter, beleza? Então, item 5, falso, resposta a letra E de Espírito Santo, que maravilha! Por último, para não ficar tão longo assim, aqui em cima, eu fiquei em cima sobre essa equação aí, mas não tem bronca, porque essa equação é da fermentação alcoólica que está aí em azul, beleza? Em azul, fermentação alcoólica, em amarelo, fermentação acética, e em violeta, ou roxo, como vocês quiserem, a fermentação lática. Aqui em laranja ou vermelho seria uma outra equação também da fermentação alcoólica. Logo, você não vai perder nada, porque ela está ali, ó, quer dizer, ali em azul. Massa? Vamos embora? Eu vou poder um pouco mais falar para vocês dos processos da equação de cada fermentação.
Para quem for fazer provas das particulares que exigem um pouco mais de conhecimento, por exemplo, nasal, por exemplo, VERS segunda fase, as provas feitas pela Consultec, FPS mais ou menos, olho no lance, olho na tela. Veja aí em azul, por exemplo, eu já passei da chamada glicólise, das 10 etapas. Eu já estou começando em piruvato, vejam todas elas aí. Em azul, nós temos o piruvato. Olha agora que você está a enzima. A enzima piruvato descarboxilase, ela faz com que exista o escape, a saída do CO2, gerando o acetaldeído. Este acetaldeído é o último aceptor de elétrons da fermentação alcoólica. Coloque aí, escreva. Você, principalmente de saúde, você, principalmente que vai tentar para entrar medicina e vai entrar esse ano. Eu vi um amém? Amém? Beleza. Gerou acetaldeído. Último aceptor de elétron. Esse acetaldeído, através de uma outra enzima, desidrogenase alcoólica, olha que interessante, aqui já haverá, olha que interessante, a reoxidação, olha aqui, ó. Aqui a NAD, a mãe, a molécula aceptora de elétron, estava em seu estado reduzido, olha aqui, ó, NADH mais H, e passa para seu estado oxidado. Durante esse processo, haverá geração do etanol. O que é que tem no final da fermentação alcoólica? 2 moléculas de etanol, 2 CO2 e 2 moléculas de ATP. Massa, veja a participação enzimática aí, ó, piruvato descarboxilase e desidrogenase alcoólica. Massa? Respira fundo. Aqui embaixo de mim, ó, em violeta. Comecei já no ácido pirúvico, não estou levando em consideração a glicólise, já houve a glicólise. Ácido pirúvico, opa! Se a fermentação é lática, o ácido pirúvico é o último aceptor de elétron. Anote. Fermentação lática, ácido pirúvico, o último aceptor de elétron. Massa? Olha aí, ó. A lactato desidrogenase, rapidamente, quando o ácido pirúvico ele veio lá da quebra da glicose, nas 10 etapas da glicólise, rapidamente a lactato desidrogenase, junto, ó, a reoxidação das mães aqui, ó, fará com que esse ácido pirúvico já gere aí as 2 moléculas de ácido lático durante a fermentação lática. Frise aí, na musculatura, que dá aquela cãibra, é o excesso de ácido lático, normalmente trabalhado em vestibulares. Por mais que cãibra, fadiga muscular, tenham vários outros processos que também podem gerar. Má circulação, o estresse, beleza? Uma falta de uma boa respiração, um comprometimento do sistema sanguíneo ou do sistema linfático, isso pode também gerar cãibras. Isso também pode gerar a fadiga muscular. Massa, tá aí na bolinha verde, ó. Na bolinha verde, que é o ácido pirúvico que eu coloquei para vocês aqui, ó, este é o último aceptor de elétron da fermentação lática. Show de bola? E lá embaixo, em amarelo, eu tenho, ó, primeiramente, o ácido pirúvico. A piruvato descarboxilase atua liberando o CO2. Depois vem o último aceptor de elétron, que é o acetaldeído. Isso aqui é a fermentação alcoólica, tá vendo aqui, ó? A desidrogenase alcoólica, durante o processo, acelerará, ou seja, a conversão do acetaldeído é etanol, havendo a reoxidação das mães, beleza? Esse hidrogênio serão recapturados junto aos elétrons para gerar etanol. Quando este etanol for oxidado, o gênero bacteriano que entra aqui é o Acetobacter principalmente, aí gerando o ácido acético, aí sim fermentação acética. Beleza? Então eu posso contabilizar 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de ácido acético e 2 ATPs gerados. Na fermentação lática, 2 moléculas de ácido lático e 2 ATPs gerados. Quem faz? Hemáceas, lactobacilos, que são os gêneros bacterianos, junto à célula do tecido muscular estriado esquelético. E aqui, no final da fermentação alcoólica, eu tenho 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2, mais os 2 ATPs. Quem faz? Principalmente, levedura de cerveja, que é a Saccharomyces cerevisiae. Beleza? Tranquilo? Foquem aí nas bolinhas verdes aqui, ó, quem são os últimos aceptores de elétron, tanto na fermentação lática, como na fermentação alcoólica, que é o próprio acetaldeído, que é o mesmo da fermentação acética em si, porque a acética depende de uma fermentação alcoólica inicialmente. Beleza? Queridos, espero que vocês tenham entendido bem todo o processo da fermentação que eu trabalhei para vocês. Coloquem lá, o primeiro slide, ele tem
todas as características gerais que vocês necessitam para todo e qualquer tipo de fermentação. Trabalhem o que é fermentação, se é uma quebra parcial ou total, se gera muita energia, de onde vem essa energia e quais são os últimos aceptores de elétron de cada processo. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Quando é a prova hoje, quando é o treino amanhã. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. Beijo, Deus abençoe todos.